Começando agora o nosso curso de análise e projeto de sistemas, tá certo? Vamos dar uma analisada na característica aqui da nossa disciplina. Nós teremos um curso de 100 horas, tá certo? Esse curso terá cerca de 6 horas semanais, pode ter pequenas variações ao longo do período do curso, tá certo? E visa capacitar vocês a entender o que é engenharia de software, a entenderem o levantamento de requisitos, a compreenderem a especificação de sistemas, além da questão de arquitetura de sistema de informação, certo? Também será usual termos a especificação desse sistema usando ferramentas case, que nós iremos utilizar para especificar utilizando o ML, no sentido de produzirmos um sistema que será o nosso projeto final da disciplina, ok? Então, nosso curso tem basicamente 4 unidades, tá certo? Na primeira unidade nós vamos focar na questão de levantamento de requisitos. Antes de entrarmos propriamente no levantamento de requisitos, nós vamos focar em engenharia de software, o conceito de engenharia de software, falar um pouco sobre a crise do software, né, e a necessidade de usarmos ferramentas de engenharia para produzirmos software. Em seguida, entraremos no levantamento de requisitos, né, aprenderemos a utilizar ferramentas de levantamento desses requisitos e aplicaremos essas ferramentas no sentido de termos um modelo desses requisitos sendo especificado, requisitos funcionais e não funcionais. Em seguida, nós vamos entrar na questão da modelagem de sistemas. Então, falar sobre as diferentes ferramentas, os diferentes modelos, né, a evolução do processo de modelagem, né, como é que começou, de que forma evoluiu e em que momento se encontra hoje, em que estágio, que estado da arte nós temos hoje. Em seguida, nós vamos ter um foco grande aqui do nosso curso em cima da modelagem de sistemas com o ML, tá certo? Então, vamos definir o que é o ML, introduzir a linguagem UML e focar nos principais diagramas, né, de UML para a especificação de sistemas. E, por fim, vamos falar sobre a arquitetura de sistema de informação, né, padrões de projetos, padrões de arquitetura e aplicar esse conhecimento na elaboração de um projeto final da disciplina. Veja, como referência aqui nós vamos usar basicamente o Somerville, tá certo? E o livro utilizando o ML padrões, né, do Larman, tá ok? Então, esse livro de engenharia de software vai ser a referência. Nós vamos nos focar basicamente nos capítulos 1, 4, 5, né, e 6, e será pautada o nosso curso em cima basicamente do livro do Somerville. E para o ML nós vamos usar o livro do Craig Larman como referência, ok? Bem, introdução à engenharia de software. Vamos conversar um pouco aqui para a gente se situar a respeito do contexto da nossa disciplina de análise e projeto de sistemas, certo? Então, nós vamos trabalhar basicamente com 3 tópicos. O primeiro, caracterização de software, que é importante a gente colocar o que é, como é, quais são as características que distinguem um produto de software de outros produtos, né? Em seguida, vamos falar sobre a crise do software, para que você possa se situar contextualmente o porquê surgiu a engenharia de software, né? E o que é que se busca, qual é o objetivo até hoje com a engenharia de software. E fazemos uma introdução sobre os conceitos básicos de engenharia de software, sobre o qual vamos caminhar em cima do nosso curso, ok? Então, qual é a importância do software nos dias atuais? Eu perguntaria para você. Será que o software faz parte da sua vida? Será que você viveria sem software? Você deve usar aí um software de mensagem, não é? Por exemplo, o WhatsApp faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quando o seu WhatsApp não está funcionando, quando houve algum tempo atrás aí, foi derrubado por questões na justiça e tal, será que você ficou aperreado? Né? Será que você viveria sem as ferramentas de software que estão dentro do nosso dia a dia? Não é? Você, por exemplo, pode prescindir de alguns sistemas que estão funcionando aí na sua empresa, né? Para, por exemplo, gerenciar a questão dos clientes, para gerenciar a questão das vendas, né? Todos os processos automáticos que nós estamos vivenciando e desfrutando na nossa sociedade atual
são, vamos dizer assim, proporcionados por algum tipo de software, né? Então, o software, eu diria que é imprescindível em nossas vidas. Concorda? Vamos para frente. Então, vamos propor uma atividade aqui. Você saberia modelar um animal? O que é que modelar um animal tem a ver com software, professor? Você pode perguntar. É porque o software é uma elaboração de um modelo, né? De alguma coisa do mundo real. É um tipo de abstração. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma massinha aí de modelar e a gente pudesse modelar essas fofuras aqui, e onde você tentaria usar essa massinha para representar um cachorrinho desse aqui. Quem não gosta de um filhote desse? Né? Eles são apaixonantes, cativantes. Eu tenho 2, você tem quantos? Então, essa modelagem nos ajuda a representar alguma coisa do mundo real. Alguma coisa que funciona, que tem vida, que tem características. Né? Então, a modelagem, por exemplo, seria uma forma de representar isso aqui. Outra coisa, o que é software? Né? Você já pensou? A gente já começou a falar aqui e a gente pode dizer que é uma modelagem. Né? Você estabelece um modelo a partir de alguma coisa que se baseia num tripé. Vamos ver que tripé seria esse aí. Primeiro, instruções. Né? Instruções de exibição, de apresentação de resultados, né? Instruções de entrada de dados, instruções de decisão sobre o fluxo a seguir, instruções, por exemplo, de cálculos, né? Então, nós temos várias instruções, depende da linguagem que você está usando aí. Você está usando Python, você está usando uma linguagem Java, você está usando uma outra linguagem qualquer, o seu código vai estar cheio de instruções. Então, a gente começa a modelar o mundo a partir de instruções. Segunda coisa, a gente usa uma estrutura de dados ou algumas estruturas de dados. Elas possibilitam que os programas manipulem a informação adequadamente. Então, a primeira coisa que você vai começar a pensar é o que é que eu vou armazenar. Esses dados que vão estar armazenados vão sofrer transformações, né? Então, eu vou gerar processamento em cima desses dados, né? Não é verdade? Então, por exemplo, se você tem uma venda, você vai ter uma data de venda. Você vai ter um código de produto, você vai ter a quantidade de itens que foram vendidos daquele produto, você vai ter o preço efetivamente praticado, você pode ter concedido algum desconto, né? Você vai ter o código do cliente, né? Você vai ter informações a respeito desse cliente. Então, tudo isso vai permitir que você emita uma nota fiscal, que você emita um pedido de compra, que você emita, por exemplo, um documento para a expedição da entrega dessa mercadoria e por aí vai. Então, tudo isso tem a ver com estruturas de dados, ok? Tá certo? Então, durante o processo de desenvolvimento de software, eu vou pensar em termos de instruções, vou pensar em termos de estrutura de dados para estabelecer o meu modelo do mundo real dentro do computador. E outra questão aí é que eu preciso de documentos. Documentos que descrevam a operação e o uso dos programas. Por quê? Porque é o seguinte, o software evolui. Né? Então, de repente, você faz de um jeito, pensa de um jeito, amanhã a legislação muda, você já tem que mudar. A empresa evoluiu, introduziu novas funcionalidades, introduziu novas sistemáticas, então o seu software tem que estar adequado para isso aí também. Né? Tá certo? Então, esses documentos permitem que um produto de software possa evoluir e que as equipes são mutáveis. Então, alguém que trabalha na empresa A, amanhã pode não estar nessa empresa, pode estar na empresa B. E aí, uma outra pessoa que chega para substituir precisa saber de que forma foi pensado esse projeto, esse software. Né? Então, esses documentos ajudam a dar longevidade a um produto de software. Né? Tá certo? Então, você vai ter sempre que fazer documentação. Então, no nosso curso, basicamente, a maior e a principal ferramenta de documentação vai ser a linguagem UML. Né? Mas nós vamos ter também documentos, textos, né? Usando um editor de texto, nós vamos ter gráficos, nós vamos ter algumas coisas que vão nos permitir entender o funcionamento desse software e qual é a estratégia que foi utilizada para construí-lo. Então, isso é muito importante. Então, hoje, veja bem, o software está em todo lugar. Nós temos software básico que dão apoio a outros programas, nós temos software de tempo real que monitoram, por exemplo, o processo de fabricação, nós temos softwares comerciais
né, que ajudam, por exemplo, a realizar decisões, a tomar decisão, a saber que produto é mais lucrativo, que vendedor me dá mais resultado. Nós temos software científico, por exemplo, que processam números, permitem, por exemplo, a questão da prospecção de petróleo e outros algoritmos pesados. Nós temos software embutido que controla sistemas industriais, que controla, por exemplo, equipamentos dedicados que resolvem problemas aí em diversas áreas de atuação humana. Nós temos software para computador pessoal, né? O editor de texto, planilha eletrônica. Nós temos software na área de inteligência artificial, né? Que é hoje a quentura aí do momento, todo mundo quer usar business intelligence, né? Ferramentas de BI, como se diz, no sentido de que a gente tenha esse software, esse sistema ajudando a tomada de decisão. Então veja que nós temos uma gama muito grande, ainda poderíamos citar outras categorias aqui, e que existe uma demanda enorme por software, tá certo? Então a sociedade atual, contemporânea, está exigindo, né? Tanto é que, veja, nós temos uma necessidade muito grande de profissionais de software, tá certo? Quem já não deixou de fazer um projeto porque não tinha quem implementasse, não tinha quem programasse, não tinha quem desenvolvesse. Todos nós já passamos por alguma frustração desse tipo, porque hoje nós temos muita necessidade de programadores, de desenvolvedores, de pessoas que sabem desenvolver software. Por quê? Porque hoje a universalização, a onipresença, né? Acho que seria o termo, do software em nossa vida nos faz estarmos dependentes dessas pessoas, desses profissionais. De que forma esse software evoluiu, chegou até hoje, até esse momento, né? Então nós podemos, aí você se lembra que o computador surge aí na década de 40 do século 20, né? E que esse hardware começa aí com máquinas mecânicas, né? Usando relé, depois vai para uma máquina digital, né? Eletrônica, né? O ENIAC, o UNIVAC e tal, e essas máquinas têm uma evolução rápida aí, e que nessa década de 50, nesse período de 15 anos, de 50 a 65, nós temos aí o hardware sofrendo mudança e se popularizando, chegando, saindo, deixando de ser uma coisa do governo para chegar no âmbito das empresas, né? Então, aqui nesse período, o software era uma arte secundária, para a qual não havia métodos, não havia sistematização, não havia uma preocupação, porque aqui o mais importante, o foco maior estava no hardware, ok? Então, e esse hardware era de propósito geral, tá certo? E ilimitado, com problema de desempenho e etc. Então, esse software aqui era, vamos dizer assim, fruto da inteligência de pequenos gêniozinhos que trabalhavam para desenvolver essas soluções, tá certo? O software era específico para cada aplicação. Então, ele era bem direcionado, tá certo? Não havia generalização em termos de software. E também não havia preocupação com a questão da documentação. Então, o cara escrevia e, normalmente, quem desenvolvia, que tinha tudo na cabeça, sabia tudo a respeito daquele produto de software, tá certo? E aqui, nesse período, nós vamos ter o surgimento das primeiras linguagens de programação, né? Então, nós vamos ter aí, no final dos anos 50, o surgimento do Fortran, tá certo? Em seguida, o surgimento da linguagem COBOL, nos anos 60 a linguagem ALGOL, depois a linguagem Pascal e assim por diante. A linguagem BASIC, que é de 65, vão surgir nesse período aqui. Então tem aqui um exemplo de um programinha Fortran, tá certo? Usando formatação de entrada de dados, a ideia de subprograma, a ideia de variável, tá certo? Então uma série de conceitos que nós usamos até hoje. Então isso aqui é de 58, 57 por aí. Tá? Então, a linguagem Fortran. Nós temos aqui um programa COBOL, né? Então, o programa COBOL era um programa voltado para a área comercial, né? Era uma linguagem para escrever aplicações comerciais. O código era grande, estruturado em 4 divisões. Aqui você tem a ideia da formatação de relatórios, formatação de arquivos, né? Você tem um texto dos comandos da linguagem, que era em inglês e autoexplicativo, procurava facilitar a vida do programador. Então, é uma linguagem que até hoje, a Fortran também, para aplicações científicas, e o COBOL ainda hoje roda em grandes empresas que têm sistemas
muito necessários e importantes e que eles não deixaram de utilizar a linguagem COBOL. Então existe mercado para essa linguagem aí. Essa aqui é a linguagem ALGOL, tá certo? Que surge aí também nesse período inicial, tá? Foi desenvolvida por um pesquisador europeu chamado Niklaus Wirth, tá certo? E que especificou essa linguagem com a ideia de blocos, ó, begin, end, tá certo? Estrutura de repetição. Aqui tinha a preocupação da questão da linguagem estruturada, né? Então aqui evitava usar, por exemplo, o go-to, desvio incondicional. Então essas eram, nesse momento aí, as linguagens de programação que dominavam o mercado. Aí, veja bem, no período que vai de 65 a 75, nós passamos a ter o quê? Sistemas multiprogramados, sistemas multiusuários. Então, antes você tinha sistemas monoprogramados. Então, processamento em batch. A partir daqui você vai ter tempo compartilhado, sistema multiusuário. Então, você introduz complexidade ao ambiente de software, né? Diversidade. Então, começa a surgir técnicas interativas, a ideia de sistemas de tempo real, né? E a primeira ideia aqui dos sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Então, sistemas que facilitavam a criação de arquivos, o processamento dessas tabelas, né? Geração de relatórios. Então, a primeira geração de sistema de banco de dados. E aí nós começamos a ter o software como um produto e o surgimento das primeiras empresas dedicadas a desenvolver software, as chamadas software house, ok? E a ideia de biblioteca de software. Então, essas empresas começam a desenvolver subrotinas, subprogramas que ficam à disposição para resolver problemas que são comuns, usuais, e agilizar o processo de desenvolvimento. Então, cresce de forma exponencial o número de sistemas baseados em computador. Toda empresa mais estruturada, mais organizada, monta o seu parque de máquinas e começa a desenvolver os seus sistemas baseados em computador. E aí, nessa época, como você não tinha muita técnica, tinha muita exigência, tá certo? Então, não existia cursos, por exemplo, para formar profissionais nessa área. Normalmente eram pessoas que vinham da área de matemática, da área de física, né? Pessoas que vinham da área de administração, então eram aficionados. E isso gerou um subproduto aqui, uma questão que é o quê? Uma manutenção praticamente impossível. Então, ajustar, dar manutenção, resolver problema desse software aqui começa a ser problemático. E aqui nós vamos ter o quê? O surgimento de um termo aqui no final dos anos 60, a crise do software, tá certo? Então, a partir de 69, estoura, tá certo? Ao longo dos anos 70, uma preocupação muito grande de resolver esses problemas associados aos pepinos, aos bugs, aos erros, aos problemas gerados pelo software, ok? Então, surge em artigos que são publicados no final dos anos 60 esse termo crise do software e o próprio termo engenharia de software surge daí, ok? Então, de 75 até hoje, nós começamos a ter aí sistemas distribuídos, redes locais e globais, nós começamos a ter o uso generalizado de microprocessadores, produtos inteligentes, né? Hardware sendo barateado com a ideia da customização, com a ideia da miniaturização, com a ideia da fabricação em massa, né? E isso faz com que esses sistemas se popularizem, tá certo? Então, isso tem um impacto enorme. O computador vira um produto de consumo, vira um eletrodoméstico, né? Todas as empresas passam a tê-los, as pessoas também, então gera uma explosão de demanda aqui. E isso faz o quê? Amplifica mais ainda a crise do software, ok? Né? E aqui gera uma aflição crônica, um problema em escala descomunal, tá certo? Por quê? Porque a gente passa a ter aí prazos que não são cumpridos, projetos que não são concluídos, projetos que não atendem à necessidade do cliente, projetos ineficientes, uma série de problemas aqui com impactos econômicos, com impactos gerenciais, com um verdadeiro caos sendo introduzido na vida das empresas, tá certo? Então, nesse processo de evolução,
A quarta geração aqui seria a era atual, né? Então nós temos tecnologias orientadas a objetos, nós temos sistemas especialistas e inteligência artificial sendo efetivamente utilizado, deixou de ser uma promessa para ser uma realidade do cotidiano de empresas e pessoas, né? Software de rede neural artificial, a questão da computação paralela com o poder computacional de pequenas máquinas se superando a cada dia, a questão da computação na nuvem, né? Que é provida através da internet, e essa crise do software cada vez se amplifica, né? Então nós estamos vivendo essa era aí da aflição crônica, tá certo? Quais são as características desse software que nós temos hoje? Hoje nós temos, devido à adoção da engenharia de software, o software é desenvolvido como um produto, né? Ele é projetado usando ferramentas de engenharia e não manufaturado no sentido clássico. Então houve mudanças, houve alteração no processo de desenvolvimento. Ele se deteriora por obsolescência, porque o tempo passou, porque houve necessidade de mudanças, de introdução de alterações, porque ficou desatualizado e por critérios desse tipo. E a maioria é feita sob medida em vez de ser montada a partir de componentes existentes. Então isso ainda é uma realidade e uma coisa que se precisa trabalhar, precisa atacar a adoção de padrões, né? Esse gráfico aqui mostra a curva do desgaste, por exemplo, e de falhas por software, né? Então você vê que é o seguinte, o que impacta, aliás, do hardware, o que impacta o índice de falhas, ele começa alto na fase de projeto ali, na medida que ele atinge uma certa maturidade, você tem uma estabilidade muito grande e o tempo vai passando, e só quando ele começa a se desgastar, a dar problemas, a ter, vamos dizer assim, uma proximidade da sua vida útil, é que ele começa a dar problema de novo por conta do desgaste. O que é que acontece com relação ao software? Essa curva de falha do software ela é diferente, tá certo? Então, no início você está desenvolvendo, você tem muitas falhas, tal, depois você chega a uma estabilidade, mas veja que se houver mudanças, você começa a ter problemas, começa a ter picos para se adaptar a essa necessidade de mudança. Então você tem uma curva idealizada, que é essa curva azul aqui, e você tem uma curva laranja que mostra uma curva real, que você nunca deixa de ter problema. Então isso nos faz sentir a necessidade de sair de um processo de desenvolvimento solto, não amarrado, não, vamos dizer assim, sistematizado, para que você passe a usar, então, ferramentas de engenharia. Então, essa crise do software, só para amarrar aqui, ela surge aí em 69, esse termo, né? Um relatório de um cientista chamado Naur B. Randel, tá certo? Em 1968, e tomou repercussão em 69, dizendo que entre 50% a 80% dos projetos nunca foram concluídos, ou estava longe de serem entregues concluídos, que foram considerados fracassados. Então, é aquela ideia de que nós vivíamos um verdadeiro caos, e isso ainda perdura em algumas empresas até hoje, por isso a adoção de técnicas de engenharia. Esses sistemas foram finalizados, 90% estava acima dos seus orçamentos em até 400%. Então, 5 vezes mais caro do que previstos originalmente, tá certo? Né? Então, essa questão da crise do software refere-se a um conjunto de problemas encontrados no software. Tipo o quê? Estimativa de prazo e de custo imprecisas, né? Então, sempre superadas, sempre estouradas. Em que as empresas e as pessoas não dedicavam tempo para coletar dados sobre o processo de desenvolvimento. Então, não tinha uma história, não tinha padrões, não tinha registro, né? E isso gerava problema. Sem nenhuma indicação sólida de produtividade, não podemos avaliar com precisão a eficácia de novas ferramentas, métodos ou padrões. Então, isso são avaliações do relatório do Naur. Em seguida, veja, a produtividade das pessoas da área de software não tem acompanhado a demanda por seu serviço, não é isso? Uma explosão de demanda. E aí você não consegue atender às necessidades. Os projetos normalmente são efetuados com um vago indício das exigências do cliente, então deixa a desejar. Tá certo? O que mais? Uma outra característica, a qualidade do software deixa a desejar. Então você tinha uma expectativa e recebe um produto abaixo do que você queria, né? Só recentemente começamos a surgir conceitos quantitativos sólidos de quantidade e de garantia de qualidade de software. Então você começa a caminhar para um caminho da profissionalização. O software existente é muito difícil de manter, né? Então isso é um problema. Então, e normalmente, veja, no caso do Brasil, pior ainda, porque a legislação muda como quem troca de roupa. Então, muitas vezes, quem trabalha na área tributária, na área de folha de pagamento, né,
aqui e acolá tem que estar mexendo no sistema para fazer atendimento a essas demandas aí por mudança, né? E isso é um devorador de orçamento, como nós podemos ver aqui. A facilidade de manutenção não foi enfatizada como um critério importante. A manutenibilidade, tá certo? Então não foi um critério importante na vida de quem estava especificando, cobrando, desenvolvendo o software. Isso passa a tomar uma importância depois da crise do software e da valorização da engenharia de software, tá certo? Então, ainda é uma quinta característica, o não atendimento das necessidades dos usuários. Os requisitos não são atendidos, né? O produto final deixa de atender a necessidade do cliente e gera frustração. Cancelamento e abandono de projetos, muito comum. Então, isso é uma característica ainda hoje. Quem não teve seus projetos abandonados porque o programador desistiu, porque a equipe foi contratada por outra empresa, por outro critério, então tudo isso é fruto dessa questão da crise do software. Então, falta profissionalismo, né? Aí, veja, nós temos estimativa, para resumir, a crise do software, estimativa de prazo de custo superestimadas, produtividade em queda, né? Qualidade do software deixando a desejar, software difícil de manter, né? Dificuldade de manutenção em alta, tá certo? A questão das falhas de gerenciamento, então havia falha de procedimento, falha de mecanismo de controle, tá certo? E a demanda superestimada. Então, são características aqui que você deve se deter sobre a questão da crise do software, ok? Então, uma bomba, uma verdadeira bomba nas nossas vidas. Então, exemplos, por exemplo, de o projeto Apollo 11, tá certo? Então, muitos problemas com software, dor de cabeça, manutenção, colocando em risco, por exemplo, a vida dos astronautas. Houve a explosão de uma das espaçonaves em 68, por exemplo, por falha de software, né? Então o código deixava a desejar, confuso. A NASA liberou um tempo desse, você pode entrar no site da NASA e observar esse código aqui, né? Olha lá, quantidade de listagens aqui de programas e tal. Então uma verdadeira, vamos dizer assim, confusão, muita complexidade, tá certo? E quando não se tinha tanto ferramental para lidar com isso. Um outro desastre é o projeto Ariane 5, que é um projeto da Agência Espacial Europeia, né, que durou entre os anos 80 e 90, e nós tivemos aí um custo de cerca de 8 bilhões de dólares, né, tinha capacidade aí de transporte de 6 toneladas e queria garantir para a atual União Europeia a supremacia do espaço. E o que foi que aconteceu com isso aí? Uma explosão 40 segundos após a sua decolagem, né? Destruição do foguete e uma carga avaliada em 500 milhões de dólares. E o que é que aconteceu aqui? Uma falha de software. O computador resetou, tá certo? Deu um shutdown e gerou todo esse problema aí, gerando um problema enorme. Por quê? Porque existia uma conversão de um inteiro flutuante de 16 bits que recebeu uma entrada de um valor que estava fora da faixa. Então não teve validação da entrada e isso gerou todo esse problema. Então são exemplos. No nosso cotidiano, eu posso relatar alguns exemplos que eu tive problema em projetos que eu participei, que eu desenvolvi, por conta de falta de sistematização, por falta de cuidado, por falta de profissionalismo. Você também, qualquer um que trabalhou na área de software pode relatar problemas, né, decorrentes de falta de sistematização, de atenção, de algum cuidado, né? Quem nunca estourou um prazo de um projeto, quem nunca estourou o orçamento, quem nunca deixou de atender algum requisito. Então, isso faz parte da vida de quem trabalha por software, né? Então, historicamente, os profissionais mais antigos podem relatar situações desse tipo aí, tá certo? Então, o chamado desastre por software. E aí, veja bem, por que é que nós estamos recorrendo à engenharia, tá certo? O quão antiga é a engenharia, tá certo? Então você, quando recorre aí à sua memória, os seus estudos de história e tal, então você lembra de algumas obras antigas aí, você lembra que a engenharia, por exemplo, a engenharia civil é uma das engenharias mais antigas, né? Olha lá, né? A esfinge aqui, né? As pirâmides do Egito, Quéops, Miquerinos e tal, né? Então você tem aqui construções que datam aí de cerca de 4.000 anos e estão de pé. Tá certo? Então, esses engenheiros, esses arquitetos, as pessoas que fizeram esses projetos,
fizeram para durar, né? Fizeram para ter longevidade. Né? Então, existe, associada à área de engenharia, todo um conhecimento, todo um referencial, um conjunto de padrões que você utiliza. Então, por exemplo, quando você vai construir um prédio, né, de edifícios aí, com dezenas de andares, né, então você tem, por exemplo, um cálculo estrutural. Então, existem softwares, existe conhecimento, dependendo do peso que você vai ter em cada andar, a quantidade de pessoas, né, um peso médio, se é um apartamento, então eu tenho que usar determinada ferragem, se é uma loja de departamento, se é um shopping e tal, então tudo isso já está amarrado, já está sistematizado. Então, a ideia de recorrer à engenharia é porque a engenharia é organizada, é estruturada, é milenar e tem procedimentos amarrados para ajudar o pessoal de software. A ideia basicamente é essa aí, por isso engenharia de software, tá certo? Olha as obras aí mais recentes aqui, né? Pontes aí que tem um fluxo enorme de pessoas, arranha-céus, casas, estradas, né? Hidrelétricas. Então nós estamos acostumados a ver um show das engenharias e isso forçou a ideia de engenharia de software, ok? Né? Então por que engenharia de software? Porque, como eu já coloquei, a engenharia é um campo da ciência que tem, vamos dizer assim, uma idade aí de alguns milênios, né? E bastante organizada, estruturada, sistematizada. Né? A origem da palavra engenharia vem do termo ingênios, que significa dentro e gênios, divindade que preside cada um. Né? Então, usar aí da genialidade, do conhecimento, né? Da criatividade, que está associada aqui ao gênio dentro de cada um. Então, engenharia de software, qual é a preocupação aqui? Sistematizar o processo de criação e manutenção de software. Então, não deixar que o produtor, o desenvolvedor de software, o faça a seu bel prazer, que ele siga regras. Então, basicamente, é isso que nós queremos e esperamos em termos da engenharia de software, tá certo? Vamos para frente aqui. Definições. Então, cada autor vai ter sua definição. Então, o nosso autor principal, que é o Somerville, diz o seguinte: engenharia de software é uma disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos de produção de software. Então, bem simplesinho, tá certo? Então, engenharia de software é uma disciplina de engenharia, que é uma preocupação, uma postura, uma visão, uma abordagem que se debruça, que se dedica ao quê? À produção de software. Desde o primeiro momento, desde a ideia inicial até a fase final, a manutenção, a alteração, vamos dizer, a operacionalização desse software aí. Então, todas as etapas vão estar sendo tratadas por uma visão de engenharia, tá certo? Por amarrações sistemáticas da engenharia que é milenar, ok? Uma outra definição, um outro autor aqui, o Boehm, diz que engenharia de software envolve a aplicação prática de conhecimento científico, a engenharia usa conhecimento de matemática, conhecimento de estatística, conhecimento de várias áreas para poder sistematizar. Para quê? Para que o projeto e construção de programas e a documentação necessária para desenvolvê-los, operá-los e mantê-los. Ok? Então, o outro autor aqui já dá um outro caminho, mas no mesmo sentido. O I3E, né, um Instituto de Engenharia de Software, diz o seguinte: engenharia de software é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento, operação e manutenção de software, ok? Sistemática no sentido de ser organizado, de ser estruturado, de ter etapas bem definidas, de ter produtos a serem entregues em cada etapa, né? A ter todo um tratamento organizado, sistematizado. Software, o I3E define programa de computador, procedimentos, regras, documentação possivelmente associada e dados sobre a sua operação. Então, a esse conjunto dá-se o nome de software. Ok? Ainda nas definições, um outro autor chamado Farley diz que engenharia de software é a disciplina tecnológica e gerencial preocupada com a produção sistemática e manutenção de produtos de software que são desenvolvidos e modificados no prazo estabelecido e dentro da estimativa de custo. Está vendo aí? Enquadrando a questão dos problemas associados à crise do software, tá certo? Então, ele tem que ser desenvolvido dentro de prazo, dentro de estimativa, tá certo? E feito de forma sistemática. Então,
Então, basicamente, a gente pode resumir aqui dizendo o seguinte, que a engenharia de software abrange um conjunto de 3 elementos. Então, métodos, no sentido de ter uma metodologia, de ter um procedimento amarrado, o uso de ferramentas, tá certo? E procedimentos, né? Então, no sentido de você detalhar como fazer, tá? Então, método e procedimentos estão amarrados aqui. E ferramentas vão nos ajudar a ter o resultado que esperamos, né? Principais metas: melhorar a qualidade de produto de software, aumentar a produtividade do pessoal técnico e aumentar a satisfação do cliente. Ok? Tranquilo? O que seriam esses métodos? Detalhando um pouco mais, eles proporcionam os detalhes de como fazer para construir o software. Tá certo? Então aqui a gente vai amarrar o processo, né, de software. Tá certo? A questão, por exemplo, das ferramentas, elas dão suporte automatizado. Então, por exemplo, um ambiente para especificar sistemas usando o ML, são as chamadas ferramentas case, então elas nos ajudam a acelerar o processo, né, dar suporte aos métodos, tá certo? Existe atualmente ferramenta para sustentar cada um dos métodos que nós temos para o processo de desenvolvimento. Quando as ferramentas são integradas, é estabelecido um sistema de suporte ao desenvolvimento de software chamado case, Computer Aided Software Engineer, né? Engenharia de software auxiliada por computador, tá? E, por fim, aqui a questão dos procedimentos. Constitui o elo entre os métodos e as ferramentas. Sequência em que os métodos serão aplicados, né? Produtos que se exige que sejam entregues. Então, para cada etapa, eu vou ter um produto que eu vou ter que entregar, né, e cumprir um cronograma, cumprir um planejamento, tá certo? Controles que ajudam a assegurar a qualidade e a coordenar as alterações. Marcos de referência que possibilitam administrar o progresso do software. Então, eu vou ter documentos, instrumentos para entregar e que vão me permitir fazer uma divisão de etapas, por exemplo, tá certo? Então, nesse sentido, nós temos aí etapas, né, para a engenharia de software, de uma forma geral, independentemente de autor. Então, por exemplo, nós podemos citar algumas etapas aqui, ó. Por exemplo, planejamento e estimativa de projeto, estudo de viabilidade, né? Então, você vai avaliar aqui se esse projeto é viável. Uma análise de requisito de software e de sistema, né? Quais são as necessidades, o que é que o cliente quer, o que é que a empresa precisa, né? Um projeto da estrutura de dados, então nós vamos pensar aqui o que é que eu vou precisar armazenar, o que é que eu vou precisar manipular para gerar um outro resultado. Algoritmos que vão me levar aqui, ó, a agir sobre essa estrutura, a codificação em si, né? A escrita dos programas, o teste desses produtos de software e a manutenção quando eles passam a ter vida própria, quando eles passam a estar implementados. Então, seria etapas gerais aqui da engenharia de software, onde cada etapa dessa aqui você vai ter uma maneira de proceder, você vai ter marcos, né, para serem atingidos, produtos para serem entregues. Ok? Nesse sentido, esse conjunto de etapas que envolve esses métodos e ferramentas e procedimentos, tá certo? A essas etapas dá-se o nome de ciclo de vida do software, né? Ciclo de vida dos sistemas, tá certo? Então, eles vão ter um conjunto de etapas que constituem um ciclo desses sistemas aí, tá certo? Ou, alguns autores chamam de processo de software, tá? Então, nós temos aqui dois ciclos, tá certo? Os principais autores, né, internacionalmente consagrados, o Ian Somerville, né, e o Roger Pressman, tá certo? Então, o Somerville tem basicamente 4 etapas aqui, tá certo? A especificação, o desenvolvimento, a validação, que passa pelo teste aqui, e a evolução, que são os ajustes que são naturais. Enquanto que o Pressman fala aqui, tá certo, de uma fase de planejamento, tá certo? Modelagem, construção, né, que é a questão da codificação em si, implantação e a questão da comunicação, que pode ser uma fase anterior ou posterior aqui. Então, um ciclo onde você tem etapas que estão sendo trabalhadas, processadas aqui. Essa tabela aqui resume, por exemplo, as fases, né, do ciclo de vida para vários autores aqui, tá certo? Então, tem o Pressman, 4ª edição, 6ª edição,
né, o Somerville aqui, ó. Então você tem etapas bem diferentes dependendo do autor. Então isso depende da abordagem que você vai utilizar, tá certo? Então essas etapas podem variar. De empresa para empresa, você vai ter aí também a mudança. Então existem várias possibilidades, né? E a escolha de um ciclo de vida está associada ao quê? À natureza do projeto, da aplicação, métodos e ferramentas que a empresa vai adotar, controles e produtos que precisam ser entregues. Então, isso aqui, você vai ter aí a natureza do que projeto você vai desenvolver que vai determinar, tá certo? Então, a título de conclusão, né, nós temos aí que a engenharia de software, né, pode ser vista como uma abordagem de desenvolvimento elaborada com disciplina e métodos bem definidos, e método de engenharia, tá certo? Então, é por aí que a gente precisa amarrar e você precisa entender o contexto dessa nossa disciplina. Então, a análise e projeto de sistemas é uma das fases, são fases da engenharia de software do ciclo de vida de sistemas, tá certo? Então, nós estamos utilizando aqui como referências, tá certo? Principais aqui, as notas de aula da professora Inês Boaventura, tá certo? O livro de engenharia de software do Somerville. Então, a 9ª versão, ou uma mais recente aqui, 8ª ou a 10ª edição, depende do que você esteja usando, serve, certo? Então, nós vamos seguir por aí, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, né? Curta aí o nosso canal, compartilhe, divulgue para ajudar o nosso projeto e nós nos encontramos nas próximas aulas. Um abraço, valeu galera!